Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a anatomia funcional dos nervos espinhais, que são elementos fundamentais para a transmissão das ordens que vêm do cérebro para a periferia. Por exemplo, ordens motoras para a execução de movimentos. Os nervos espinhais funcionam como elementos de transmissão dos impulsos nervosos desses comandos. São importantes também para que as sensações, as sensibilidades captadas na periferia caminhem até o sistema nervoso central por meio da transmissão de impulsos nervosos. Nós vamos começar esta conversa fazendo alusão a este elemento, a este vulto histórico na história da medicina, o médico italiano Luigi Galvani, que atuou em pesquisa sobre neurofisiologia dos nervos periféricos no século XVIII, conduzindo experimentos clássicos, como este aqui ilustrado, com membros de rãs, no qual ele fornecia uma corrente elétrica ao membro da rã e o membro contraía. Mas não só isso, ele era capaz de fornecer corrente elétrica à extremidade do membro da rã e captar essa corrente elétrica do outro lado. Ou seja, havia algum elemento estrutural no membro da rã capaz de conduzir corrente elétrica. Ele não sabia na época, hoje nós sabemos que são os nervos espinhais, os nervos periféricos, que transportam corrente elétrica. E o transporte de corrente elétrica em um ser vivo, nós damos o nome de impulso nervoso. E é isso que os nervos espinhais conduzem. Uma outra referência, desta vez vinda da literatura, da cultura geral, que encara o impulso nervoso, ou seja, a corrente elétrica em um ser vivo, como fundamental para a geração e manutenção da vida, é Frankenstein, de Mary Shelley, na qual uma corrente elétrica captada por um ser construído e elaborado artificialmente, uma criatura elaborada pelo Dr. Victor Frankenstein, adquiriu vida e foi capaz de manter a vida. Então, a própria literatura e a cultura geral, encarando a corrente elétrica ou impulso nervoso no ser vivo como fundamental para a vida. Nesta ilustração, nós vemos uma divisão artificial e didática entre sistema nervoso central, cérebro e medula, e o sistema nervoso periférico, composto pelos nervos periféricos, aqui no caso os nervos espinhais. Ora, essa divisão é didática, artificial, porque o sistema nervoso funciona como um todo. Nós dividimos entre central e periférico para melhor compreender, melhor estudar e melhor categorizar, inclusive, as doenças que afetam uma parte e a outra. Mas de que é composto um nervo espinhal? De prolongamentos de neurônios, de axônios ou fibras nervosas e de envoltórios, envoltórios inclusive conjuntivos, compondo a estrutura do nervo. O primeiro envoltório de um nervo, o mais íntimo, que envolve apenas a célula, o prolongamento, o axônio, é a bainha de mielina, que nós conhecemos de estudos prévios de neurofisiologia como responsável por aumentar a velocidade de condução. No sistema nervoso periférico, a bainha de mielina é composta pela célula de Schwann, com um conteúdo citoplasmático lipídico, envolvendo cada axônio e deixando espaços conhecidos como nódulos de Ranvier. Naqueles axônios mielinizados, a condução do impulso nervoso será saltatória nos nódulos de Ranvier e não mais contínua. Sendo assim, o transporte das cargas elétricas ou a condução da corrente elétrica ou do impulso nervoso vai ser mais rápida. Velocidade de condução aumentada, maior eficácia da transmissão do impulso nervoso. A prova disso é que em algumas doenças que afetam a baía de mielina no nervo periférico, existe déficit neurológico, piora da função. Um exemplo de doença assim é a síndrome de Guillain-Barré, em que a mielina do sistema nervoso periférico é atacada em um mecanismo autoimune
e o paciente evolui com déficit motor. Muito bem. Há um conjunto de fibras, um conjunto de prolongamentos, nós damos o nome de fascículo. E envolvendo cada fascículo, eu tenho uma membrana conjuntiva chamada endoneuro. Um conjunto de fascículos dentro de um nervo é envolvido por uma outra membrana chamada perineuro. E o nervo, de maneira completa, é envolvido por uma bainha conjuntiva externa chamada epineuro. Então, essas são algumas camadas de membranas conjuntivas que envolvem as fibras nervosas ao ponto de compor a estrutura que nós conhecemos como nervo periférico. E como é o surgimento do nervo periférico a partir da medula? Nós teremos uma raiz dorsal e uma raiz ventral do nervo espinhal. Pela raiz dorsal chegam os impulsos sensitivos que vão penetrar pelo corno dorsal da medula espinhal. E pela raiz ventral saem os impulsos motores pelo corno ventral da medula espinhal, substância cinzenta. E o nervo espinhal, portanto, ele é misto, visto que é composto de elementos que vão se dividir próximo à medula, na raiz dorsal, que é sensitiva, na raiz ventral, que é motora. O nervo espinhal é misto. Veja que há um elemento importante aqui na raiz dorsal, que é o gânglio da raiz dorsal do nervo espinhal, onde estão os neurônios sensitivos, os corpos dos neurônios sensitivos, que são pseudo-unipolares. Os corpos dos neurônios motores não estão na raiz ventral, estão no corno ventral da medula espinhal. Então, essa é uma diferença entre a raiz dorsal, que tem um gânglio, e a raiz ventral. Não tem gânglio porque os neurônios estão internamente no corno ventral da medula espinhal. Essa ilustração mostra o conteúdo nervoso dentro do continente ósseo da coluna vertebral. E nós podemos ver que o espaço é bastante estreito para a passagem do nervo no forame intervertebral. Ou seja, algumas doenças que afetam a coluna, mesmo o desgaste mecânico da coluna por artrose, pode prejudicar o nervo aqui na saída do canal vertebral, comprimindo, gerando dor ou mesmo déficit motor. Por exemplo, quando um disco intervertebral se desloca, e essa condição é chamada de hérnia de disco, e comprime o nervo espinhal na saída do forame, isso pode provocar dor ou mesmo déficit motor nos casos mais graves. Aqui eu observo a divisão dos dermátomos do corpo humano, em que cada faixa do corpo humano tem a sua sensibilidade mediada em um nível da medula. E isso na clínica é muito importante, porque os níveis sensitivos vão nos dar pistas sobre alturas de lesão da medula, por exemplo. Então, mesmo que essa sensibilidade seja conduzida pelos nervos espinhais, a cada dermátomo do corpo corresponde um nível da medula. E na clínica isso é importante com algumas dicas, por exemplo, que os mamilos estão na altura de T4, que a cicatriz umbilical está na altura de T10. Então isso vai orientando o exame neurológico no sentido de localizar níveis de lesão a depender dos déficits sensitivos ou motores que nós conseguimos identificar no exame físico, no exame neurológico. Bom, vamos definir agora esse conceito importantíssimo que é plexo nervoso. Plexo nervoso dá para a gente fazer uma analogia com uma central telefônica num poste, por exemplo, em que chegam informações, essas informações são rearranjadas e partem outros prolongamentos levando informações de várias origens. Assim é um plexo nervoso. Um grande exemplo no corpo humano é o plexo braquial, em que participam
várias raízes, vários nervos espinhais que se reorganizam, se rearrumam no plexo e dão origem a nervos que levam informações finais vindas de várias origens de nervos espinhais, várias raízes. No caso do plexo braquial, ele é composto principalmente pelos nervos espinhais C5, C6, C7, C8 e T1, de C5 a T1, com uma pequena participação de C4. Então veja como ele é organizado. Os nervos espinhais vão se unir para compor os troncos do plexo braquial. Então, C5 e C6 se unem para compor o tronco superior. C7 permanece sozinha, compondo o tronco médio. C8 e T1 se unem para compor o tronco inferior. Cada um desses troncos emitirá um ramo anterior e um ramo posterior. Os ramos anteriores do tronco superior e do tronco médio comporão o fascículo lateral. Os três ramos posteriores dos troncos superior, médio e inferior, os três ramos posteriores comporão o fascículo posterior. E o ramo anterior do tronco inferior vai compor o fascículo medial. Então veja, nervos espinhais, troncos, os ramos anteriores e posteriores dos troncos e os fascículos. Os fascículos darão origem aos nervos definitivos. No caso do membro superior, inervado pelo plexo braquial, os principais são o nervo músculo cutâneo, o nervo axilar, o nervo radial, o nervo mediano e o nervo ulnar, antigamente chamado nervo cubital. Um outro plexo importante no nosso corpo, que a exemplo do plexo braquial inervando o membro superior, vai inervar o membro inferior, é o plexo lombosacral ou lombosacro. Você poderá encontrar fontes que enfocam este plexo como uma entidade única, plexo lombosacro, ou poderá encontrar fontes que fazem uma separação entre plexo lombar e plexo sacral. Ora, por motivos didáticos e pelo fato de eles terem efetivamente comunicação, eu prefiro encarar como uma entidade única, como um plexo lombosacro. Isso facilita, inclusive, o estudo. Então, são os dois principais plexos nervosos do nosso corpo, o plexo braquial e o plexo lombosacral ou lombosacro. Quando nos dirigimos aos membros, já nas extremidades, nós vemos que cada um dos nervos se dirige a um território específico, fornecendo inervação motora e a inervação sensitiva, que vai captar as sensações no membro para transmitir ao sistema nervoso central, ao fim de serem elaboradas no cérebro, passando primeiro pela medula. Então, no membro superior, eu tenho de grande importância o nervo mediano, o nervo ulnar, o nervo radial. O nervo mediano é acometido por uma das doenças mais frequentes dos nervos periféricos, que é a síndrome do túnel do carpo. No momento em que o nervo mediano vai penetrar na mão, ele transita dentro do retináculo dos flexores, aqui no punho, um tendão fibroso que comporta tanto o nervo mediano quanto os tendões dos músculos flexores da mão. Ora, se há um desgaste com espessamento desse tendão, com conflito mecânico com os outros tendões dentro do retináculo dos flexores, o nervo mediano pode ser comprimido, gerando dor na região, e isso é conhecido como síndrome do túnel do carpo. Pode ser diagnosticado por meio de uma eletroneuromiografia e tratado cirurgicamente com a secção do retináculo dos flexores e a liberação do nervo.
Já no membro inferior, eu terei dois grandes nervos principais. Na face posterior, o nervo ciático, um nervo muito longo e espesso, oriundo do plexo lombosacral. E na face anterior do membro inferior, o principal nervo é o nervo femoral. Esses nervos vão emitir ramos responsáveis pela inervação do membro inferior. Ainda falando de doenças que podem acometer os nervos, eu terei graus de gravidade dessas lesões, que podem advir de traumas, de compressões mecânicas, de modo que eu chamo de neuropraxia, uma lesão leve, que conduz momentaneamente à condução, mas que é reversível. Em um grau posterior de gravidade, a axonotimese implicará na interrupção do axônio. E num passo ainda posterior de gravidade, a neurotimese implicará na secção do nervo. E o tratamento de uma lesão como essa pode envolver reparo cirúrgico do nervo periférico em uma subespecialidade da neurocirurgia, que é a cirurgia dos nervos periféricos. Muito bem. Então, com tudo isso e fazendo alusão a esse clássico do cinema dos anos 80, E.T. de Steven Spielberg, a gente entende que cada ação periférica de intenção central só acontece por meio dos nervos periféricos com a condução do impulso nervoso. Pessoal, essas eram as ideias principais da anatomia e da função dos nervos espinhais. Espero que tenham aproveitado. Até uma próxima oportunidade.